Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 42 da apostila 3, referente ao assunto placas tectônicas e deriva continental. Bom, o que seria a teoria da deriva continental? O conceito de deriva continental existe desde o final dos séculos, né? Quando cientistas europeus notaram o perfeito encaixe entre as linhas costeiras de ambos os lados do Oceano Atlântico, como se as Américas, Europa e África tivessem estado juntas em determinado momento e depois se afastaram por deriva, ou seja, por um movimento. Então, nós temos aí essa teoria da deriva continental, que existiu aí, né? Pelo menos ela permaneceu aí por um tempo, né? Entre o século XVI e XVIII, os cientistas acreditavam nessa teoria, né? Em que, na verdade, todos as Américas, né, e os continentes africanos, o continente africano, asiático, enfim, eles eram unidos, ou seja, era um bloco só. E como eles observaram isso? Eles observaram isso através do encaixe. Quando eles juntaram todos os continentes, eles verificaram que esses continentes eram como um quebra-cabeça. Quando juntados, eles se encaixavam perfeitamente. Logo, a separação dessas peças, ou seja, de cada continente, eles acreditavam que tivesse ocorrido por deriva, ou seja, por um movimento natural, tá? Mas foi somente no século XX que um cientista chamado Alfred Wegener escreveu sobre a fragmentação e deriva dos continentes. Ele apresentou dados sobre as similaridades marcantes entre as rochas, ou seja, como era possível uma rocha da África ser semelhante a uma rocha da América do Sul se estão em lados opostos, né? Então, isso evidenciou que, se possuíam similaridades, é porque faziam parte de um mesmo bloco, né? Então, as estruturas geológicas e os fósseis encontrados de lados opostos do Atlântico indicavam que tivessem tido uma mesma origem. Então, ele firmou essa teoria da deriva continental como, no início, ou seja, a origem de todos os continentes, era a Pangeia, que era um continente só, um megacontinente, né? Pangeia significa todas as terras em grego. Então, todos os continentes eram unidos em um só, era um megacontinente, eles deram o nome de Pangeia. E que, por uma movimentação pela deriva, esses continentes acabaram se separando. Porém, apesar dessa teoria e de diversas evidências geográficas e biológicas que comprovaram que esses continentes eram unidos por possuir similaridades e encaixes, ainda faltava uma explicação. Qual seria essa explicação? A explicação seria: como é que esses continentes se separaram por deriva, por movimentação? Como ocorreu essa movimentação? Que força que puxou um para lá e outro para cá? Por que puxou um para a esquerda e não para a direita, ou vice-versa? Então ficava essa pergunta para a força motora que movimentava os continentes para convencer aí
a comunidade científica, porque ninguém entendia como é que esses continentes tinham se separado. Qual a força que movia essa movimentação? Na figura abaixo, nós podemos ver aí a deriva continental, que a princípio era a Pangeia, era um continente só, era um megacontinente, onde todos os continentes eram unidos. Depois, por algum movimento, separou-se alguns continentes, não todos, tá? E aí, nessa época, chamou-se de Laurásia e Gondwana. Então, eram dois continentes, ele separou em duas partes, tá? Essa Pangeia se separou em duas partes. Então, tinha a Laurásia e a Gondwana. E o mundo moderno, né? Que nós temos aí todos os continentes separados. Na figura ao lado, temos aí a Pangeia, da mesma forma, com a união dos continentes. Então, tem aí África, América do Sul, Austrália, Índia, Antártida, enfim. E nós temos aí evidências fósseis, né, de alguns animais similares. Então, como é que um animal que hoje vive lá na África tem similaridade com um fóssil que foi encontrado aqui na América do Sul? Então, o encontro desses fósseis evidenciou que provavelmente esses continentes eram unidos, formando um continente só, onde várias espécies se originaram e ali viviam, e quando separou-se esses continentes, houve evidências de animais tanto de um lado quanto do outro lado, né, do lado oposto do oceano. Bom, mas aí faltava então essa pergunta: como os continentes se separaram por deriva? Então, a teoria da deriva continental, ela foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos rochosos semirrígidos, ou seja, placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico. Então, essas placas estão presentes tanto no oceano quanto no solo, tá? Na parte terrestre. Essas placas, elas movimentam-se sobre o magma, uma camada interna da superfície terrestre. E elas são impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, ela se movimenta. Então, descobriram-se que as placas se movimentam sobre o magma através de forças vindas do interior da Terra. Então, verificou-se que a superfície terrestre, ela tem um movimento. A Terra, ela divide-se em 14 principais placas tectônicas. Na verdade, existem bem mais, tá? Mas as principais a gente consegue nomear, né? Mas, na verdade, tem mais de 38. E essas principais placas, que são as que se movimentam mais, são mais importantes, né? As quais se movimentam sobre o manto, sobre o magma, elas podem aproximar ou afastar-se uma das outras, e esse movimento é lento e contínuo. Então, quando uma placa se movimenta sobre o magma, através dessas forças internas, ela pode aproximar de uma outra placa ou ela pode se afastar de uma outra placa. Então, se cada continente está em cima de uma placa tectônica, se essa placa, movida por uma força interna, se movimenta, ela pode aproximar um continente do outro ou ela pode afastar um continente do outro. E aí se compreendeu e se respondeu
a pergunta que faltava para completar a teoria da deriva continental, que é justamente como esses continentes tinham se separado. Qual era a força que tinha ocasionado essa separação? E aí, essa pergunta foi respondida pelas placas tectônicas, pela existência de uma placa que se movimenta, afastando ou aproximando continentes. Os movimentos realizados pelas placas tectônicas, eles ocorrem em virtude de altas temperaturas existentes no interior da Terra. Então, essas forças oriundas do interior da Terra, na verdade, elas são forças que são provocadas pelo calor, pelas altas temperaturas. Essa movimentação das placas, ela é lenta, mas ela é contínua. Então, neste exato momento, nós podemos estar nos afastando ou nos aproximando de outro continente pelo movimento das placas. Só que isso vai levar muito tempo, tá? Ela ocorre no limite entre as placas. Essa movimentação ocorre entre uma placa e outra. E esse deslocamento leva bastante tempo e é responsável por diversas transformações e fenômenos que ocorrem na crosta terrestre, como formação de montanhas, vulcões, terremotos, aglutinação ou separação de continentes. Aí vocês vão me perguntar, nossa, Pro, então quando se tem um tsunami ou quando se tem um terremoto, significa que as placas tectônicas estão se movendo? Sim, muito bem. Quando ocorre algum evento de natureza, né, física, como tsunamis e terremotos, na verdade, nada mais são do que movimentos da placa tectônica. Ela está se movendo sobre o magma, porque, na verdade, houve uma temperatura grande no interior dessa Terra que fez com que essas placas se movimentassem. E com isso, ela causou aí abalos sísmicos, né? Que é o que o terremoto ocasiona e o tsunami também ocasiona, certo? Ah, Pro, mas na verdade, aqui no Brasil a gente não tem muito terremoto. Sim, a gente não tem. Significa que a nossa placa, ela é um pouco mais estável, né? Mas ainda assim ocorrem alguns abalos. É que eles não são sentidos, mas eles ocorrem, né? Com menos intensidade do que, por exemplo, as placas mais instáveis, como acontece, por exemplo, lá na Europa, né? Ou na Ásia, certo? Os movimentos das placas tectônicas, eles podem ser laterais, ou seja, ir de um lado para o outro, de afastamento ou de colisão, ou seja, de distanciamento ou de choque entre uma e outra, né? Quais seriam os tipos de placas tectônicas? Nós temos aí as oceânicas, que encontram-se no assoalho oceânico, ou seja, no chão do mar, né? O mar tem chão? Tem. Então, na verdade, são as placas oceânicas, tá? E elas são responsáveis pelos tsunamis quando elas se movem. Nós temos aí as placas continentais, que situam-se sobre os continentes. Então, na verdade, quando se tem aí um terremoto, essas placas em que os continentes estão, elas se movimentam, ocasionando esses abalos sísmicos. E as oceânicas e continentais, ou seja, que elas situam-se sobre o continente e no assoalho oceânico, ou seja, nos dois lugares. É uma placa só, tá? E o limite dessas placas tectônicas? Bom, o limite das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre as placas. Então, vamos supor que a gente tem uma placa oceânica e uma placa continental. Quando essas placas se encontram, é ali que se dá o limite das placas. Ou seja, são as fronteiras, as margens das placas, nas quais ocorre intensa movimentação, como atividades sísmicas, vulcanismo, por exemplo. Existem 3 limites: o divergente, o convergente e o transformante. Então,
nessas ilustrações nós podemos exemplificar melhor como é que funciona essa movimentação das placas, tá? E os seus limites. Então, na figura da esquerda, toda em azul, nós podemos observar os continentes que já estão separados, mas em vermelho, nessa delimitação em vermelha, estão as placas em que cada continente está contido. E quando essas placas se movimentam, esses continentes podem se afastar, como no caso da setinha amarela, ou eles podem se chocar, se juntar, como no caso da setinha branca, ou eles podem deslizar um no outro, como no caso da setinha vermelha. Então, essa delimitação em vermelho são o limite das placas tectônicas. E essas setinhas indicam o tipo de movimentação, de limite, tá? E aí, na figura ao lado, nós vemos como essa placa se movimenta, os limites dela, né? Então, nós vimos que os tsunamis e os terremotos, eles são resultados da interação das placas. Nós temos as placas convergentes, ou seja, placas que se aproximam uma da outra. Então, eu tenho aí uma placa com a outra, elas se juntam, né? Quando as placas convergem, uma delas mergulha sobre a outra. A convergência pode transformar o relevo, e isso ocorre, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, onde a placa sul-americana sobrepôs-se à de Nazca, tá? Nós temos aí as placas divergentes, que na verdade elas se afastam uma da outra, provocando uma separação aí desse continente. Então, quando as placas afastam-se uma da outra, elas são chamadas de divergentes. É o que ocorre, por exemplo, entre as placas sul-americana e a africana no Oceano Atlântico. Por isso que nós estamos distantes do continente africano. E as placas transformantes? As placas transformantes, elas deslizam-se, deslocam-se lateralmente. O atrito entre elas causa periodicamente grandes terremotos. Um exemplo disso é a falha de San Andrés, na Califórnia, tá? Então, nós temos uma falha ali na superfície terrestre devido ao deslizamento dessas placas. Bom, agora que vocês já viram essa aula, gostaria que vocês complementassem as anotações, lendo a apostila referente aos temas, para facilitar a resolução dos exercícios e estudos para a prova. Vão realizar os exercícios adicionais do 108 ao 117 e vão me enviar para o e-mail abaixo até o dia 26/5. Bons estudos e até a próxima!